E para isso eu já tenho aqui para conversar conosco do outro lado da tela o professor de Relações Internacionais da Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, e também professor no Departamento de Economia e Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Catarina, Daniel Correia da Silva. Professor Daniel Correia, bom dia. Anderson, bom dia a você e bom dia a todos os espectadores aqui do Faixa Livre. Daniel, agradecendo aqui a tua disponibilidade por mais uma vez estar aqui conosco no programa para falar um pouco sobre uma série de temas relevantes do cenário internacional, em especial essa situação grave que a gente observa lá em Los Angeles, nos Estados Unidos. O cenário lá tem se agravado demais nas últimas horas por conta desses protestos de imigrantes contra medidas do governo Donald Trump. Na verdade, não propriamente por conta dos protestos, mas por conta da reação do governo dos Estados Unidos. O presidente tem reprimido esses atos com muita violência e questionado as próprias autoridades da Califórnia, como o governador Gavin Newsom, do partido rival, Partido Democrata. Centenas de fuzileiros navais chegaram a Los Angeles durante a noite de segunda-feira e outros eram esperados para ontem, totalizando aí 700 homens, sob as ordens de Donald Trump, que também mobilizou 4.000 soldados da Guarda Nacional para reprimir esses protestos pró-imigração. Durante a comemoração dos 250 anos de criação do Exército dos Estados Unidos ontem, o Donald Trump disse que Los Angeles estaria queimando, não fosse a ajuda federal. Já o governador Gavin Newsom, que foi ameaçado de prisão pelo Donald Trump caso não permitisse a atuação da Força Nacional nesses protestos, chegou a dizer, inclusive, que faria a retenção da arrecadação de impostos federais, faria a retenção do repasse aí desses impostos para o governo federal. Há uma disputa política aberta, que está muito clara, viu, Daniel? Agora, mas eu gostaria também que você detalhasse aqui para a gente o que é que mais está em jogo nesse ataque do Donald Trump aos manifestantes em Los Angeles. Vai lembrar que os protestos estão avançando em uma série de cidades dos Estados Unidos contra as medidas do governo em relação aos imigrantes. Como é que você vê aí essa repressão que se dá do governo federal, do Donald Trump, aos protestos lá em Los Angeles, Daniel? Bom, é preciso recordar, né, que o governo dos Estados Unidos atualmente não enfrenta um bom momento em termos de popularidade. Isso é fundamental que seja observado porque o que nós temos acompanhado é que a série de medidas que vêm sendo tomadas por Donald Trump são medidas que não conseguem reconstituir o poder de compra, a empregabilidade, a qualidade do emprego nos Estados Unidos, uma possível elevação da qualidade de vida ou qualquer outro elemento que ele tenha prometido durante a campanha e que conseguiu vender a ilusão num segundo mandato de que só não pôde ir mais além nas suas medidas porque foi interrompido pela pandemia no final do mandato e pela própria constituição do establishment dos Estados Unidos entre 2017 e 2019. Isso é rigorosamente falso, mas diante da não existência concreta de viabilidade política de uma alternativa a essa deterioração da vida nos Estados Unidos, que pudesse ter algum corte mais profundo e de natureza de fato aliada aos trabalhadores naquele país, muita gente acreditou na ilusão de que um governo Trump poderia reconstituir melhores condições para a classe trabalhadora nos Estados Unidos. É importante sublinhar isso porque o Trump é um representante orgânico da burguesia dos Estados Unidos, ele próprio um burguês. A despeito disso, ele conseguiu imprimir uma imagem à opinião pública dos Estados Unidos de que era um concorrente por fora do sistema, de que não fazia parte dos circuitos dos bilionários, e inclusive nas duas eleições conseguiu emplacar a figura de ser um candidato anti-Wall Street. No caso dos Estados Unidos, isso acabou sendo bastante representativo para a sua eleição, para uma classe média muito machucada, achatada cada vez mais, com diminuição drástica do seu padrão de vida ao longo dos últimos 20 anos. Esse tipo de circunstâncias molda muito da atuação dos Estados Unidos nos dias atuais, porque o governo Trump prometeu uma reconstituição desses elementos que não aconteceu.
E como, desde o primeiro mandato, Donald Trump vem projetando sobre os imigrantes boa parte da razão pela qual muitas pessoas nos Estados Unidos tiveram queda do seu padrão de vida, ele recorre uma vez mais a esse subterfúgio. E essa atuação da polícia migratória, né, da Immigrant and Customs Enforcement, o ICE, né, nos Estados Unidos, ela vinha se concentrando muito mais numa faixa leste do país ou numa faixa um pouco mais central, onde existem grandes contingentes da população estadunidense e também, por óbvio, um grande contingente de latinos. E a atuação principal dessa polícia de fronteira e de imigração, na costa oeste, ela vinha se concentrando especialmente mais abaixo, na região de San Diego e mais em direção à própria fronteira com o México. Não havia se avançado ainda em direção a Los Angeles ou mesmo ao estado da Nevada. Nós tivemos prisões feitas em Las Vegas também nos últimos dias. Então, o que me parece compor esse quadro, de um ponto de vista preliminar, vem do fato de que todas as medidas erráticas, ambivalentes, vacilantes que Trump tem tomado do ponto de vista da política comercial em relação ao resto do mundo vão se mostrando absolutamente ineficazes e vão desgastando a imagem política do presidente. E, de outro lado, Anderson, os reflexos dessas medidas internamente, eles vão fazendo com que Trump recorra, mais uma vez, para aquela posição de xerife, de durão, de controlador, para projetar muito mais violência sobre a sua política migratória, avançando sobre essa região muito populosa na cidade de Los Angeles, em especial na região de Paramount, que é uma região que concentra muitos latinos na cidade de Los Angeles, e comprando aí um pouco dessa briga política, essa tensão com o governador da Califórnia, com a própria prefeita de Los Angeles também, e tentando projetar essas forças. E o que a gente pode ver, nesse caso, é que há um simulacro de resistência institucional, porque o próprio governador da Califórnia e a prefeita de Los Angeles sabem que a vitalidade econômica da região depende fortemente de uma mão de obra imigrante, porque isso, tanto Trump quanto Kevin Hansen, eles coincidem, né, seja o governador da Califórnia, seja o presidente dos Estados Unidos, eles coincidem no fato de que servem a classe dominante nos Estados Unidos e precisam atender a um conjunto de bilionários. Os trabalhadores, em geral, têm percebido que o Trump não vai fazer um governo para os trabalhadores, vai fazer um governo para os bilionários, e o próprio governador da Califórnia sabe que precisa atuar em favor daqueles que bancam as suas próprias campanhas políticas. Então, eles vão atuar com esse verniz de solidariedade em relação à população imigrante, mas sabendo que essa defesa ela é necessária para a própria acumulação de capital nesse que é um estado super rico nos Estados Unidos e que ficaria ali em torno do 5º PIB do planeta, se fosse destacado do resto dos Estados Unidos. Então, uma riqueza extraordinária produzida com muita força dessa mão de obra imigrante que dá respaldo para todo o esplendor, né, das empresas de tecnologia fortemente bancadas pelo Estado da Califórnia e pela própria ação federal do governo dos Estados Unidos, né, Anderson? Muito bem lembrado. Agora, o Daniel, você acredita que essa resistência que há do Gavin Newsom, o governador da Califórnia, só lembrando aqui, Gavin Newsom é político do Partido Democrata, que é rival do republicano Donald Trump. Isso se dá mais pelo aspecto político-eleitoral, nessa oposição que existe entre os partidos, isso se dá mais pelo fato da Califórnia depender muito do trabalho desses imigrantes para obter riquezas, enfim. Qual seria o principal motivo para essa defesa do Gavin Newsom? Porque eu tenho dúvidas aí em relação ao fato dele estar defendendo esses atos pró-imigração por conta de um aspecto social. Tem poucas esperanças em relação a isso. Agora, qual seria o principal motivo para o Gavin Newsom se colocar contrário ao Donald Trump? Seria o aspecto político propriamente dito ou o aspecto econômico?
Eu diria que nós não precisamos considerar as duas coisas excludentes, né, Anderson? Mas eu hierarquizaria, e aí acho que iria muito ao encontro da sua avaliação também. Porque, num primeiro momento, a condição é a de defesa de uma mão de obra que é extremamente funcional à acumulação de capital na Califórnia. E, portanto, são esses interesses econômicos e a possibilidade de reprodução material da vida na Califórnia e o próprio processo de acumulação de capital na Califórnia, que está sendo protegido pelo Gavin Newsom na atualidade. No entanto, isso também é positivo para o governador porque ele rende dividendos políticos. Ele se projetar nacionalmente como antagonista do Donald Trump nesse momento de desgaste político do presidente também é importante. E vale recordar aqui, né, Anderson, o próprio Partido Democrata nos Estados Unidos vive uma orfandade gigantesca do ponto de vista de alguma alternativa ao Partido Republicano nos dias atuais. Tanto é que teve que apresentar como candidato à reeleição, num primeiro momento, o próprio Joe Biden, que era o único sujeito que conseguia ter trânsito entre as diferentes alas do partido minimamente para se constituir como candidato. Diante do desastre da sua campanha de emergência, a vice foi chamada a compor a chapa como cabeça, mas os Estados Unidos, no Partido Democrata, têm uma dificuldade muito grande de projetar lideranças nacionalmente. Sobretudo porque grande parte da população nos Estados Unidos, Anderson, identifica que nesses anos, né, em que houve uma deterioração acelerada do padrão de vida, a condução do Partido Democrata foi fundamental. E aí, registre-se, os 8 anos de governo de Barack Obama promoveram uma profunda frustração em boa parte da população nos Estados Unidos, porque saía-se de um governo de George W. Bush, que era um governo que termina com muita impopularidade por conta das invasões do Iraque e do Afeganistão, e o grande lema da campanha de Barack Obama lá em 2008 era o lema da mudança. E não só não ocorreu uma mudança significativa no padrão de vida do americano médio, como houve uma mudança para pior, né? A vida se deteriorou muito mais. Então, no Partido Republicano existe uma carência de lideranças que consigam se projetar nacionalmente. O Trump vence a eleição, inclusive com relativa facilidade, se a gente for considerar, do ponto de vista eleitoral, o cenário de polarização política nos Estados Unidos e no resto do mundo. Então, há pouco mais de um ano da eleição já se apontava para uma liderança de Donald Trump nas pesquisas que se manteve consistente. Em poucos momentos ele esteve ameaçado de perder as eleições. Tanto é que dessa vez ele ganha no voto popular e também nos delegados, né? E se constitui com muita força também dentro do legislativo. Então, o grande termômetro nos Estados Unidos para essa popularidade vai ser as eleições do meio de mandato, né, as chamadas midterm elections, que devem ocorrer no ano que vem, e esse aspecto ele vai definindo muito do antagonismo entre o Gavin Newsom e o próprio Donald Trump. Então, acho que as duas coisas se combinam nesse sentido, mas é importante registrar muito mais, né, a condição, hierarquicamente aqui na análise, muito mais a condição de proteger a acumulação de capital na Califórnia do que qualquer outra coisa. Uhum. E um último ponto aqui sobre isso, Anderson, é o seguinte, né? O governador da Califórnia, fosse ele um sujeito sensível às demandas populares em geral, ele primeiro, né, teria um tipo de conduta social diferente da que vem tendo, porque o estado da Califórnia também é um estado que, do ponto de vista social, se deteriora aceleradamente em termos de padrão e de qualidade de vida. A quantidade de pessoas vivendo nas ruas é um drama de todos os Estados Unidos, mas especialmente na Califórnia ganha contornos mais dramáticos. A quantidade de pessoas adictas, também viciadas, perambulando pelas ruas, numa explosão, numa epidemia de saúde mental e de consumo de drogas também
gigantesca, os consumos de opioides e tudo mais, que são questões verdadeiras em que Donald Trump bate e que na Califórnia se manifestam com um rigor de mais criticidade ainda. E nunca foi um estado que teve uma política migratória muito aberta. Desde sempre, a região sul da Califórnia sempre foi muito mais hostil à presença de imigrantes. A porção mais acima, que envolve a região de Los Angeles, ela é, geralmente, né, do ponto de vista histórico, mais tolerante com as migrações. E o governador da Califórnia, se ele tivesse, de fato, com uma preocupação social mais acentuada, ele teria feito pelo menos 2 movimentos muito mais fortes, Anderson. O primeiro deles seria o de ordenar, de fato, a polícia de Los Angeles que enfrentasse as forças nacionais. O que ele faz com a polícia de Los Angeles é ordenar que mantenham minimamente a ordem e garantam a segurança dos protestos, mas não que façam uma defesa dos cidadãos da região especificamente. Então, ele não vai às últimas consequências, ele simula elementos de alguma resistência. E outra coisa, seria ele um convocador e um participante orgânico das manifestações e dos protestos. Ele tira o corpo fora e garante que as manifestações possam ocorrer. Garante, entre aspas, porque o grau de violência que têm sofrido os imigrantes nos Estados Unidos tem sido brutal pelo ICE, pela polícia de fronteira, mas também pelas polícias locais, que não poupam esforços em reprimir também várias dessas pessoas. Então não existe nenhum tipo comovente de sensibilidade social no Gavin Newsom que possa nos iludir sobre qualquer aspecto. Mas tem essas 2 coisas muito projetadas. A garantia da acumulação de capital na região da Califórnia e o antagonismo político que é oportuno para o próprio Gavin Newsom na projeção dele nacionalmente. Daniel, alguns analistas têm observado e têm citado a possibilidade de se estabelecer uma guerra civil nos Estados Unidos a partir desse processo envolvendo os protestos dos imigrantes. Você vê alguma possibilidade de se dar ao longo dos próximos tempos? Enfim, os Estados Unidos correm, de fato, um risco de guerra civil. Como eu citei, os protestos têm se ampliado por outros estados por lá. Essa possibilidade existe na tua avaliação? Olha, Anderson, existe um cenário de caos social muito profundo nos Estados Unidos e talvez aqui do Brasil, principalmente através dos meios de comunicação tradicionais, não se consegue ter uma dimensão exata do quão profunda é essa crise social, até porque, em grande medida, os meios de comunicação daqui são meramente uma caixa de ressonância do próprio acobertamento midiático que se tem nos Estados Unidos com as grandes redes. Então, o processo de deterioração, de fato, social é muito grande e tem uma diferença muito significativa dos Estados Unidos em relação ao Brasil ou até outros estados que tenderiam a viver uma normalidade como repúblicas burguesas, que é a questão do armamento, né? O fato do acesso às armas, obviamente depende do estado, mas o acesso às armas é muito mais facilitado nos Estados Unidos do que em outros países que tentam manter essa estabilidade burguesa, faz com que, de fato, exista uma condição latente para que protestos, enfrentamentos, insatisfações sociais possam escalar para índices de violência superiores àquilo que tolerariam as repúblicas burguesas para manifestar qualquer tipo de dissidência. Então, eu ilustraria essa condição que é diferente nos Estados Unidos em relação a praticamente todos os outros países mais centrais que a gente tem, a condição dos países imperialistas não tende a ser muitas vezes essa, e o grau de insatisfação social, de fato, é muito grande. No entanto, eu agregaria outros 2 elementos ou contra-argumentos dessa condição. O primeiro deles me parece uma espécie de um impressionismo exagerado que se tem atualmente e que pode, inclusive, ter alguns contornos de influência da própria sétima arte. Digo isso porque o premiado filme em que atua o ator brasileiro Wagner Moura tem rodado circuitos na Europa e nos próprios Estados Unidos, advoga em nome de uma sociedade distópica nos Estados Unidos em que eclode uma guerra civil, e o filme tem tido certa repercussão em meios intelectuais, acadêmicos e eventualmente até políticos. Então, me parece que, como
o filme inspira em alguma medida esse tipo de análise, ela acaba impressionando muitas vezes e pode nos levar a alguns equívocos de análise objetiva do que acontece. Porque, até o momento, o que nós temos nos Estados Unidos? São protestos ainda localizados, pontuais, que têm sim o potencial de se massificar e de se ampliar por todo o país, mas até agora têm sido movimentos mais focais. E que, lembremos, até então não tinham explodido com tamanha violência, porque existiam outros eventos ocorrendo nos Estados Unidos naquele momento. Então, o primeiro contra-argumento me parece ser esse. Tem um certo impressionismo em que tentaria se forçar um pouco a barra para que a vida imite a arte, nesse caso, por conta do filme que fala de uma potencial guerra civil nos Estados Unidos. E o segundo elemento que a gente pode trazer como contra-argumentação para ponderar essa análise é o de que, de fato, para que haja uma eclosão de uma guerra civil, o grau de antagonismo entre forças civis organizadas e os governos propriamente ditos, eles têm que ser muito mais escalados do que aquilo que a gente tem hoje, né? Acabamos de registrar aqui que o grau de animosidade entre o governador da Califórnia e o presidente tem se limitado ao tema da retórica, como é típico do Donald Trump, que também ameaça deportar Elon Musk num dia e vai terminar o dia ameaçando prender o governador da Califórnia. E aí os próprios agentes que são objetos dessas provocações respondem, mas até agora nada tem avançado para além do tema da retórica, né? Não há movimentações de algum tipo de hostilidade que possam caminhar para movimentos separatórios. Não existe hoje uma movimentação social nos Estados Unidos que caminhe nessa direção. Então, para que a gente tivesse, de fato, a possibilidade da eclosão de uma guerra civil, ela pode ter, obviamente, pontos focais e fagulhas isoladas, mas ela teria que ser resultado de movimentos organizados muito mais consistentes e ao longo de algum tempo, para que houvesse, de fato, um posicionamento de antagonismo com uma clivagem clara entre o que defenderia um lado e outro, eventualmente, entre quais seriam os objetivos políticos de um enfrentamento bélico dentro da sociedade civil nos Estados Unidos, e não me parece que esses elementos estejam claros a ponto da gente poder colocar em xeque aqui a estabilidade burguesa nos Estados Unidos. Agora, eu trago aqui dois elementos que depõem a favor de uma possibilidade da guerra civil e dois elementos que depõem contra. E não acho que a gente possa descartar essa possibilidade, em especial, registro de novo por essa condição específica de uma população mais armada nos Estados Unidos. Isso não é qualquer coisa. A burguesia já aprendeu, a burguesia em linhas gerais, Anderson, já aprendeu desde a Comuna de Paris que não é uma boa ideia deixar os trabalhadores se armarem, né? Quando a gente teve um processo de unificação da Alemanha por volta de 1870, em que lutaram também muitos franceses, nós tivemos vários movimentos numa guerra no fim do século XIX, em que se permitiu que trabalhadores ficassem armados. Ato seguinte, houve uma iniciativa de derrubada da República Burguesa no seio da Europa. A burguesia tende a ter muita resistência com relação a isso, né? Então, a ver aqui o que podem ser os desdobramentos. Nos Estados Unidos, essa condição é um pouquinho diferente mesmo. Vamos acompanhar aí os próximos dias os desdobramentos desse processo. Eu estou com um tempo meio restrito aqui, Daniel. Eu tenho ainda mais dois temas para tratar. Tem que falar dessa questão de Israel e também da situação na Argentina. Falando agora sobre a Flotilha da Liberdade, essa ida lá do navio Madeleine para Israel, para Gaza, para tentar levar, ajuda humanitária para a população. Israel sequestrou o barco com 12 ativistas no último domingo, entre eles a Greta Thunberg, ativista sueca, e também o Thiago Ávila, o brasileiro, que estava nessa tripulação. O Itamaraty, o Daniel, a gente tem acompanhado muito de perto esse caso. O Itamaraty havia dito que o Thiago Ávila está sequestrado lá em Israel, ele seria enviado de volta ao Brasil no dia de ontem. Estava, inclusive, no aeroporto de Tel Aviv, mas o Thiago teria se recusado a assinar
um documento de deportação e segue lá em Israel. Ele anunciou, inclusive, uma greve de fome na noite da última segunda-feira. O presidente Lula, por sua vez, o Daniel, não deu uma palavra sequer sobre a situação do brasileiro aprisionado pelo Estado sionista de Israel. Só para lembrar aqui, o Tiago Ávila se recusou a assinar esse depoimento, esse documento de deportação, porque ele não está propriamente, ele não está ilegal em Israel, ele foi sequestrado pelo Estado sionista. O barco ali navegava, o Madeleine, navegava em águas internacionais, foi interceptado ilegalmente pelas forças de segurança do Estado sionista e sequestrado por Israel. Então, enfim, por isso que ele não quer assinar lá o documento, porque ele, na verdade, ele foi sequestrado, resistindo aí a essa postura do Estado sionista. Como é que você avalia essa situação envolvendo a Flotilha da Liberdade, Daniel, esse sequestro por parte do Estado sionista e principalmente essa situação do Tiago Ávila, que agora anunciou uma greve de fome, enfim, como é que você avalia essa situação? Bom, aqui, pelo menos três elementos que a gente pode pontuar, né, Anderson? O primeiro é o do caso em si, a flotilha Madeleine, que é, né, chamada essa Flotilha da Liberdade, é uma embarcação simples que não levava ao que tudo indica pelo próprio porte da embarcação, não levava uma quantidade de mantimentos que poderia mitigar significativamente o problema da fome em Gaza. Mas, simbolicamente, é um movimento muito importante e gerou uma tensão internacional que chama a atenção e coloca os olhos do mundo voltados, mais uma vez, para Israel e para os horrores que o sionismo naquele país promove contra a população palestina. Nesse sentido, né, a flotilha sai da Itália em direção a Israel e é importante registrar, né, chamar as coisas pelo nome. O barco como um todo foi capturado em águas internacionais. Aquelas águas em que o barco foi interceptado só são consideradas de Israel, por Israel, pelos Estados Unidos. Porque 152 países, mais oficialmente a própria Organização das Nações Unidas, reconhecem aquele litoral em que o barco navegava como parte de águas internacionais em vias de entrar no mar territorial de Gaza, que pertence à Palestina, reconhecida internacionalmente por esses países como um Estado soberano, exceto pelos próprios Estados Unidos e por Israel. Então, Israel viola o direito internacional quando faz esse sequestro da embarcação, enviou primeiro 4 lanchas ao redor do barco, depois chega com uma outra embarcação e entra, de fato, na flotilha, pega os 12 ativistas e sequestra, leva a embarcação para um porto em Israel e coloca todos eles sob detenção. Nesse movimento, é impressionante registrar o tom de deboche com que as forças oficiais de Israel trataram esse sequestro, chamando, por exemplo, a flotilha de barco da selfie, né, entre outras coisas, dizendo que aquelas pessoas estavam atuando em causa própria e não para chamar atenção os horrores que acontecem na Palestina. E, junto com isso, o bloqueio de Israel a Gaza, Anderson, e é importante que a gente registre isso todo momento, em todos os espaços possíveis, ele está intensificado nos últimos 80 dias, mas ele existe desde 1967, desde que, durante a Guerra dos 6 Dias, Israel projeta um controle sobre a região de Gaza e não reconhece qualquer soberania palestina sobre aquele território. E se autoriza a promover ataques a todo tempo por meios militares aos palestinos na região. Então, na região inteira da faixa de Gaza, na cidade de Gaza e nas outras cidades de Cunhanes, indo até o limite na fronteira em Rafah, o exército israelense, as forças armadas israelenses avançam desde 1967. E, portanto, as violações são dramáticas ao direito internacional. Um segundo aspecto que é importante de ser mencionado é o de que
a meu juízo, Tiago Ávila adota, de um lado, a posição correta de não assinar o documento, porque ele não faz, de fato, uma violação que justifique algum movimento de deportação, que eventualmente pode não ter nenhuma consequência legal para ele, do ponto de vista de entrada no Estado de Israel, mas pode ficar com um registro que sirva para limitar o deslocamento dele em outros espaços, eventualmente a depender das circunstâncias. Então ele adota, a rigor, uma posição correta no sentido de não assinar o documento e não reconhecer aqui, do ponto de vista forçado, que estaria ilegalmente no país, porque não está. Ele foi sequestrado e levado para Israel. Ele se dirigia à Palestina, em especial à faixa de Gaza. Em terceiro lugar, o Itamaraty tem que ter posturas mais enérgicas. As notas, as discussões, elas já ultrapassaram o limite daquilo que seria tolerável ou suficiente diante de tudo que Israel está fazendo. O presidente Lula vai à França e dá declarações de que Israel está promovendo um genocídio na Palestina, mas não dá 1 milímetro de consequência prática ao que significa reconhecer que há um Estado praticando genocídio. Nós mantemos ainda vergonhosamente as relações diplomáticas e comerciais com Israel, que já deveríamos ter rompido há muito tempo. E o caso de Israel agredir um cidadão brasileiro, como está acontecendo agora, sequestrando esse cidadão aqui, coloca o Brasil já mais do que além da necessidade de romper essas relações com Israel. Não tem mais condições de manter relações com um Estado que desrespeita todo o direito internacional, viola os direitos humanos na faixa de Gaza e na Cisjordânia, não reconhece a existência do Estado palestino e agora sequestra um cidadão brasileiro. Chega, está na hora do Brasil tomar alguma atitude através do presidente Lula e através do Itamaraty. Não dá mais para tolerar esse tipo de condição. E o Brasil segue vergonhosamente mantendo as suas notas, essa sobriedade que sempre é tão elogiada do Itamaraty, né? Ela serve para justificar os maiores horrores que estão acontecendo. Diante disso, Anderson, aí, para ponderar um último ponto aqui, do ponto de vista da ação prática, é importante que o Tiago não assine o documento se ele não tiver, obviamente, com a sua vida em risco e puder resistir dessa maneira. A greve de fome, ela é um recurso que costuma ter uma grande projeção, mas eu sempre tenho as minhas reticências com relação a atos estritamente individuais. Uhum. Né? Nesse sentido, a greve de fome ela vai chamar atenção para o caso, obviamente, mas eu sempre dou muito mais projeção, importância, manifesto minha simpatia a atos que sejam organizados, pensados e realizados de maneira coletiva, ao invés de algum grau de intempestividade. Ainda que eu compreenda, obviamente, toda a urgência pela qual o Tiago Ávila está passando. Mas eu registraria, por exemplo, que a mim me parece muito mais efetivo a recusa que os estivadores organizados, por exemplo, desde a Suécia, tiveram na semana passada de embarcar equipamentos militares que tinham como destino Israel. São ações organizadas em que, quando os governos não atuam, e dificilmente os governos burgueses vão atuar para impedir um genocídio nessas proporções, quando eles não atuam, são os trabalhadores organizados que chamam a luta e o protagonismo como ele deve ser feito. Então, esse tipo de medida me parece ter uma possibilidade de acumular posições naquilo que é o desgaste da imagem política e a possibilidade de pressionar os governos a, de fato, romperem as relações com Israel e promoverem a derrocada do sionismo naquele Estado e reconhecerem o Estado da Palestina, do que alguns atos que, a despeito de, obviamente, serem carregados de muita coragem, de muita nobreza, e registro novamente, me parece a posição correta se negar a assinar o documento, eles tendem a ter um alcance limitado na medida em que são individuais, não são resultados de acúmulos de consciência coletiva do que seria, de fato, uma atuação de organização de trabalhadores. É isso. É curioso, você citou aqui que o Estado de Israel está chamando esse barco, Madeleine, da Flotilha da Liberdade, de iate de celebridades para selfie, um discurso que, lamentavelmente, é repetido aqui no Brasil pela extrema-direita e, pasmem,
por alguns setores da esquerda, especialmente militantes lulistas. Parece que, inclusive, uma esposa aí de um diretor da EBC andou reproduzindo aí esse discurso ao longo das últimas horas. Lamentável você desqualificar um ato tão importante como esse, citando aí como uma tentativa de se buscar o holofote, enfim. Daniel, eu tenho 3 minutos aqui para a gente fechar o nosso papo. Eu queria falar sobre esse pedido de prisão da ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner. A Suprema Corte argentina confirmou ontem a condenação da ex-presidente a 6 anos de prisão por corrupção. Os 3 juízes decidiram por unanimidade manter essa prisão. Como a decisão, a Cristina Kirchner tem 5 dias úteis para se apresentar voluntariamente, para ser presa e vai ficar inelegível para cargos públicos pelo resto da vida. Por ela ter mais de 70 anos, ela pode recorrer ao cumprimento da pena em regime domiciliar. A ex-presidente recebeu o resultado dessa decisão na sede do Partido Justicialista, em Buenos Aires, e após o anúncio, a Suprema Corte fez um discurso para os apoiadores que se aglomeravam em frente ao edifício. Abre aspas, esta Argentina em que vivemos hoje nunca deixe de nos surpreender, afirmou. Não se confundam, os juízes são 3 fantoches que respondem a líderes naturais muito acima deles, fecha aspas, disse a Cristina Kirchner. Daniel, era uma decisão já meio que esperada dos juízes da Suprema Corte a confirmação dessa prisão da ex-presidente. Eu queria saber de você como é que isso se coloca, como é que essa prisão da Cristina Kirchner, ou essa confirmação da prisão, pode ser lida, como ela influencia o cenário político lá na Argentina. Bom, muito rapidamente, né, Anderson, essa questão ela demandaria, claro, muito mais exercício reflexivo, mas para a gente, pelo menos, não deixar de pontuar algumas questões, vale registrar o seguinte, a Cristina Kirchner tem 73 anos, né, ela estaria caminhando para um fim da sua vida política, mas ela anuncia ainda uma disposição a concorrer ao legislativo nas próximas eleições da Argentina. E acontece um drama muito grande na Argentina, como em vários outros países pelo mundo, do que seriam as possibilidades de enfrentamento a essa ascensão da extrema-direita. E ela está manifestada principalmente pela inexistência de figuras representativas que possam renovar um pensamento crítico dessas forças atuais. Digo isso porque segue sendo Cristina Kirchner a principal representante na Argentina, com alguma densidade eleitoral, contra as políticas de Javier Milei. Nós temos, do ponto de vista mais geral, no quadro argentino da política, especificamente hoje, temos 5 forças, movimentos ou pessoas que pudessem representar alguma oposição ao Javier Milei. A primeira é a própria Cristina Kirchner, o segundo é o Axel Kicillof, que é um governante da região de Buenos Aires, que representa a ala mais moderada do peronismo. E nós já sabemos que Cristina Kirchner não é nenhuma bolchevique, aqui do ponto de vista do antagonismo a Javier Milei, portanto, um sujeito ainda mais moderado do que a própria Cristina Kirchner, mas projetado muitas vezes como um antagonista de Javier Milei, porque seria mais centrista, mais conciliador e conseguiria até atrair algumas forças da direita contra o Javier Milei. Um filme que nós já vimos e testemunhamos, inclusive atualmente no Brasil, e sabemos das suas gigantescas limitações e impossibilidades. Depois nós temos a União Cívica Radical, que tem um alcance, do ponto de vista eleitoral, limitado, tem alguma organização política, mas não consegue projetar uma grande figura, e vem com a Juntos por el Cambio, que foi a movimentação de articulação do último período eleitoral. E nós temos uma linha mais radical hoje, que estaria organizada através da frente de esquerda, mas que tem pouco alcance, pouca possibilidade hoje de superar o que é aquilo que representa a própria Cristina Kirchner como figura de polarização. E aí o próprio agrupamento do Maurício Macri, que tenta se reconstituir mais uma vez como uma direita liberal clássica em oposição ao que faz Javier Milei. Mas a questão é que o governo que Milei está fazendo agora, até o momento, ele tem sido muito mais estável do ponto de vista da burguesia e da acumulação de capital do que se poderia imaginar. O Milei não entra em muitas bolas divididas que vários outros políticos
de extrema-direita entraram, salvo a gente poderia, obviamente, pincelar aqui o caso das criptomoedas, que foi realmente um desgaste político muito grande para ele. Mas nas outras pautas, nos outros assuntos, ele vem conduzindo de maneira muito disciplinada um governo orgânico do capital, sem gerar grandes tipos de abalos. Nesse sentido, muito da organização política na Argentina segue orbitando em torno da Cristina. E aí a própria coalizão política, um pouco na linha, inclusive, do que o meu camarada Maurício comentava antes aqui, né? Muito nessa linha também, Anderson, o que a gente vê é a República Burguesa atuando no sentido de neutralizar potenciais desequilíbrios, sempre mantendo no horizonte a possibilidade de reconstituir as forças políticas na medida em que elas são retiradas do jogo. Eu acho que tem um ponto de vista mais amplo, né, a despeito das considerações locais, né, de cada país, mas a trama ela é muito semelhante, é uma justiça fortemente atuante, nessa linha do que seria um lawfare, né, projetado por toda a América Latina, mas para descartar certos agentes políticos que não são convenientes no momento para a estabilidade burguesa, né, Anderson? Daniel Corrêa da Silva, eu quero agradecer aqui a tua presença mais uma vez no Faixa Livre, tratando de uma série de temas. Estou com o meu tempo mais do que esgotado aqui, mas muito obrigado por você dialogar aqui com a gente a respeito da questão internacional. Voltamos a conversar em breve aqui no programa. Um grande abraço para você, viu, Daniel? Valeu, Anderson. Um abraço a você e a todos os espectadores aqui do Faixa Livre. Até a próxima. Conversamos aqui com o Daniel Corrêa da Silva, professor de Relações Internacionais na Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, e também no Departamento de Economia e Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Catarina, falando sobre os Estados Unidos, falando sobre a Flotilha da Liberdade, situação grave que o Thiago Ávila enfrenta lá, fazendo greve de fome nesse momento, enfim, continua sequestrado pelo Estado sionista de Israel, e sobre essa confirmação da prisão da ex-presidente Cristina Kirchner na Argentina.